hoje já está disseminado tanto no setor público, como na sociedade em geral, como nos arquitetos, como nos empreendedores, como em todo do consumidor, inclusive, a importância de reocuparmos esses centros urbanos que estamos criando, esses vazios levando as pessoas para a periferia. O que ocorre é que nós temos uma insegurança jurídica e muito gerado pelos entraves legais que nós temos a respeito disso. São assuntos muito mal determinados, muito mal objetivados. Nós temos muita coisa que ainda parte muito a decisão de quem está de plantão. E isso gera uma insegurança e o aumento do tamanho do ciclo muito grande. O empreendimento num centro de cidade, quando você não sai do greenfield, quando você compra já um determinado bem que existe, ele é um investimento muito maior do que se eu for comprar um terreno e fazer um empreendimento fora do centro. E isso tem custo de capital elevado. Se isso não for agilizado, nós teremos muitos problemas a respeito do custo de capital. E aí a conta não fecha. A conta não fechando, isso aí leva para fora todos os eventuais empreendedores. Quem hoje, nós temos até muitas iniciativas no Brasil afora, na maior valia, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Porto Alegre, Florianópolis. Temos muitas iniciativas nessa direção. Porém, o que a gente vê é que ela não atinge a escala necessária para ser um produto que a gente realmente reocupe esses centros urbanos na dimensão que nós precisaríamos fazer. Nós precisamos, além da técnica, que isso nós temos, nós precisamos de um ambiente regulatório adequado e não hostil ao investidor. Eu começaria por norma técnica. Hoje nós não temos normas a rigor que definam claramente quais são as exigências, quais são as necessidades para se fazer um retrofit. Então eu dou um exemplo claro. A norma a respeito de prevenção de incêndio, ela no primeiro parágrafo já diz que aquela norma não se aplica a imóveis usados, e sim a imóveis novos. Só que como não existe para imóveis usados, ela acaba por correlação sendo utilizada para imóveis antigos. E isso é claro que o mundo já venceu. O mundo não é possível que a gente visite no exterior cidades medievais, no qual ela está viva, ela está vibrante, ela está gerando economia, ela está dando emprego, ela está transformando a cidade mais feliz, mais bonita. Isso aí não foi vencido. Então, a norma técnica é um fator importante. Segundo, é o modelo de financiamento. Todo o nosso modelo de financiamento ele é voltado a imóveis novos, não a imóveis usados. Eu dou um exemplo típico, que é a avaliação do imóvel. Quando você avalia para dar como garantia a um banco o imóvel num centro urbano, ele acaba não tendo o valor que você precisa de avaliação para poder pegar um financiamento. Você tem aspectos ligados à legislação de propriedade, desapropriação. Você tem ao aspecto tributário. Você tem ligado também, muito importante, ao patrimônio histórico. E patrimônio histórico, aqui eu faço uma ressalva. Aquilo que não tem valor não é preservado. Então nós precisamos dar valor ao nosso brilhante, ao nosso rico patrimônio histórico, para que ele possa ser preservado e fique para as próximas gerações como nossa referência. Enfim, existem coisas desse tipo: tributário, financiamento, norma técnica, patrimônio histórico e algumas outras situações que precisamos trabalhar em cima desse assunto. É de uma irracionalidade absurda a gente continuar expandindo as cidades e abrindo mão de reocupar os centros. Quando eu levo o cidadão, a cidadã, para morar lá longe, lá na periferia, eu estou afastando ela do seu emprego, do seu lazer, da sua educação, da sua saúde. Ao levá-la para lá, eu tenho que fazer investimento. Fazer investimento de ruas, iluminação, saneamento, enfim. Tem que levar equipamento social. Eu tenho que levar segurança, eu tenho que levar saúde, eu tenho que levar educação. Eu aumento o meu gasto e pioro a qualidade de vida do cidadão. Inacreditável que a gente não perceba isso.
Isso pelo lado social, pelo lado de investimento público. E pelo lado ambiental, eu vou começar do zero, eu vou buscar produtos na natureza para fazer uma construção nova, abandono o que está feito aqui e ainda por cima eu vou, no lado ambiental, essa coisa até me dá uma coisa, porque pensem, eu vou emitir gases de efeito estufa pro resto da vida dessa pessoa que está morando lá longe, quando ela poderia morar aqui, seja de automóvel, seja de moto, seja de transporte urbano, que o Brasil é sobre pneus. Então, vamos dizer, pelo lado ambiental, não tem sentido abandonarmos o que existe e construirmos novas, porque nós consumimos mais materiais e emitimos mais. Pelo investimento, eu acabo investindo e mantendo para o resto da vida. Não tem sentido. E, em terceiro lugar, eu pioro a qualidade de vida das pessoas. Uma cidade, quando ela reocupa o seu centro, quando ela faz retrofit do que existe ali, ela precisa entender que aquilo precisa ser orgânico, aquilo precisa ser vivo, aquilo precisa ser recompor o que existia. E ali tem pobre, tem rico, tem comércio, tem lazer, tem cultura, tem habitação, tem tudo, afinal de contas. Ela tem que conter todas essas coisas para ela continuando sendo viva, vibrante. Bem, então a política habitacional é fundamental quando a gente faz uma intervenção dessa ordem. E essa intervenção, quando a gente fala de habitação de interesse social, eu defendo que seja feito aquilo que já deu certo, que é Minha Casa Minha Vida. O que o Minha Casa Minha Vida tem? Ele tem 5 faixas. Ele tem a 1, 2, 3 e 4 financiadas e tem a 1 que é subsidiada. Faixa 4 é para classe média alta. O 3 é para classe média. O 2 é para classe média baixa. O 1 é para classe média de baixa renda, que é aquela que é extremamente subsidiada. E existe o faixa 1 subsidiado, que é aquele que é dinheiro do próprio Tesouro que faz o financiamento. Eu queria me atentar nesse, porque os financiamentos, eu acho que não há dúvida, porque o empreendedor tem que fazer produtos para atender a faixa de renda das pessoas. E isso, o financiamento equilibra a capacidade de renda com a qualidade do produto, o valor de mercado, e o próprio mercado equilibra o tipo do produto que é apresentado. O faixa 1 subsidiado, que é o FAR, esse que eu acho que tem que ter um cuidado especial. E aí eu acrescento uma extrema necessidade de nessas intervenções nós levarmos juntos, que é a alocação social. O que eu entendo? Eu entendo que para nós entregarmos um bem desse tipo a uma pessoa que tem baixíssima renda, não podemos entregar a propriedade para ela imediatamente. Com certeza não podemos. Porque se nós entregarmos a propriedade a ela, ela vai repassar para alguém, vai continuar na mesma situação de dificuldades que ela vive hoje, e, no entanto, um espertalhão vai ficar com aquilo que foi subsidiado pelo imposto do cidadão. Então, não pode se passar a propriedade. E aí, nós precisamos ter programas de locação social, como existem no mundo. Existem exemplos exitosos, facinhos de nós trazermos para cá, tá? Que ocupem esse pedaço e atendam esse tipo de público. Porque também a gente não quer gentrificação. A gente quer deixar essas pessoas que tem ali com uma política de assistência social. Ou seja, a gente tem que colocar, pessoal, o componente humano nessa coisa que não possa ser vista somente como desenho urbano, nem somente como business para alguém ganhar dinheiro. Todos esses pontos têm que estar inseridos. Desenho urbano, modelo de ocupação econômica, modelo de negócio que será feito, mas também pensando que nós temos que atender as pessoas que queiram viver ali. Arquitetos e urbanistas têm um papel fundamental em todo este processo. Afinal de contas, eles são o elo entre o nosso desejo, o nosso sonho de ocupar esses centros e a materialização desse sonho. São eles que têm a visão de futuro, são eles que têm a noção do desenho urbano, aquilo que as pessoas necessitam para viver, o que elas querem para viver, o que elas precisam para viver. Mas também tem um ponto que é fundamental. São eles que aprovam os projetos e sabem
onde que está a pedra do sapato que impede que tenha a velocidade que precisa ser dada. Então, eu vejo que arquitetos e urbanistas, assim, junto com outros profissionais que atuam nesse segmento, são fundamentais e eles necessitam cada vez mais se encontrarem, conversarem, proporem para que a gente mude isso. Eu parabenizo a presidente Patrícia Sarkis, que tem feito um trabalho nessa linha, participei, inclusive, do evento internacional o ano passado, em Brasília, discutindo sobre o assunto. Então, eu acho que isso está sendo feito, mas insisto, nós precisamos botar muito mais lenha nessa fogueira para que a gente possa sair ali na frente com um resultado muito melhor para as próximas gerações. Excelente essa pergunta. A minha resposta é: eu acho que a cidade que não entender isso vai virar táxi, enquanto que o Uber está aí como uma realidade. Não tem cabimento um prefeito continuar investindo na expansão da malha urbana e abandonar o centro. Não tem cabimento uma coisa dessas. As cidades brasileiras, eu vou dar um número aqui que eu repito, do censo de 2010 para 2022, as 25 cidades mais populosas do Brasil perderam 3 milhões de habitantes. Sabe o que isso quer dizer? Elas perderam 3 milhões de contribuintes. O serviço ela continuou pagando igual. Ela expandiu a malha urbana e continuou pagando por isso investimento e manutenção. Só que o ICMS dessas 3 milhões de pessoas passou a ser pago ali no vizinho da região metropolitana. Um outro ponto que é fundamental que se diga hoje é o que vem na reforma tributária. O mercado imobiliário hoje, ele paga tributos federais, ele paga contribuição social, ele paga imposto de renda, ele paga PIS, ele paga COFINS, ele paga IPI. Ele não paga um pouquinho de ISS, mas é um percentual pequeno perante o todo. Com a reforma tributária, como tudo vai ser um bolo só e será compartilhado, aproximadamente 1/3 do tributo que a construção paga hoje virá para os municípios. 1/3. 1/3 federal, 1/3 estadual. Pensem o seguinte, quanto que esses municípios estarão perdendo em arrecadação, que significa serviços para o cidadão, se eles não mudarem de ideia. Então, por isso que eu digo, eles têm a opção, querem ser Uber ou querem ser táxi.